Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma bênção mais uma vez que o Senhor nos proporciona de nesse tempo estarmos juntos, né? Não estamos juntos no mesmo lugar, mas podemos estar juntos nesse tempo que o Senhor tem preparado para nós. E hoje nós estamos iniciando o nosso ciclo, né, de temas a respeito da Páscoa, trazendo à memória o valor do sacrifício de Jesus, da cruz do Senhor. E pensando nesse tema, para nós iniciarmos esse culto dessa noite, gostaria de compartilhar com você Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 6 até o versículo 10, a visão do trono de Deus. E diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que nessa noite nós possamos nos juntar a esses seres nesse cântico ao Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, que ressuscitou, que está vivo e que tem todo o controle da história nas suas mãos. Que a mensagem da cruz possa estar firme em nossos corações, que a cada dia possamos proclamar com ousadia, com graça, com alegria, que o Cordeiro venceu. Então faça desse momento um momento de adoração ao Cordeiro, lembrando de tudo que Ele fez por nós. Enderece a Deus o seu louvor, cante juntamente conosco, porque eu creio que Deus vai edificar a sua vida onde quer que você esteja durante esse tempo. Vamos orar nesse momento. Na sequência louvaremos ao Senhor com o hino da harpa. Pai, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos proporciona, onde traremos à memória a mensagem da cruz. A mensagem que proclama que o Cordeiro venceu, que o Cordeiro está acima de todos, que o Cordeiro tem o controle da história. Senhor, nesse momento, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração como um cheiro suave diante da Tua presença. Que a Tua voz ressoe nos corações, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que possamos ser transformados, impactados pelo Teu amor, e que Teu Espírito renove as nossas forças, renove a nossa alegria, e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero nesta noite cumprimentar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus nesta noite com o hino de número 291, a mensagem da cruz. Louve o Senhor, cante e adore a Ele. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, um emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem
morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma paz da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Enquanto aqui estamos caminhando, estamos no nosso tempo de peregrinação. E nesse tempo de peregrinação, o apóstolo Pedro nos deixa algumas recomendações. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 até o versículo 21, Pedro diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância.
Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Que nesse nosso tempo de peregrinação, como o apóstolo Pedro nos diz, estejamos conscientes que fomos resgatados. O nosso tipo de viver agora é um tipo de viver que condiz com aquele, com aquela que foi comprado. E nós não fomos comprados por qualquer preço. Não foi prata, não foi ouro que nos resgatou, mas foi o sangue de Jesus Cristo. E que, cientes dessa verdade, possamos viver o tempo da nossa peregrinação com responsabilidade, pois temos um Pai que julga as nossas ações. E nesses dias que nós estamos vivendo, dias tão complicados, precisamos pedir a Deus sabedoria para que possamos viver a responsabilidade que o tempo nos pede. Que enquanto igreja de Jesus, possamos ter um viver sábio, um andar sábio, porque a nossa vida não tem um valor pequeno, mas a nossa vida foi resgatada pelo sangue de Jesus. Então que possamos corresponder a essa nova vida que o Evangelho nos chama, a uma vida de responsabilidade, a uma vida que encara os seus desafios à luz da palavra de Deus, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, possamos andar com temor diante do Pai, que vê e julga os nossos corações. Nós estamos em meio a dias tão difíceis, mas não podemos nos esquecer que o Senhor está trabalhando. O Senhor tem agido no nosso meio. Mesmo em meio a desses desafios, o Senhor nos dá motivos para nos alegrarmos. Essa semana, louvo a Deus que na sexta, minha pequenininha fez o seu primeiro aninho. E eu acredito que muitos irmãos, durante essa semana, esses dias, tiveram motivos para dar graças a Deus. E assim nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Porém, por outro lado, essa semana também nos choca com notícias muito difíceis. Todos os dias nós recebemos uma mensagem de alguém que está internado, de alguém que foi entubado, de alguém que faleceu. E os números estão aí. Às vezes nos assustam esses números. E com esses, a Bíblia nos deixa um outro desafio. O desafio de chorar com os que choram. Então, nesse momento, eu quero convocar você. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Não vamos nos esquecer de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, de se alegrar com os que se alegram. Mas nesse momento em específico, convido você a chorar com os que choram. Porque se essa situação não toca o nosso coração, há algum problema na nossa confissão de fé. Mas que o sofrimento de muitos possa ser compartilhado por nós enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, e que possamos reagir primeiro com uma atitude responsável diante da situação que está aí, não como nécios, mas como sábios,
e por outro lado, como aqueles que demonstram compaixão, tal como a compaixão demonstrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diante do sofrimento do outro, se aproxima do sofrimento do outro, abraça o outro e chora com aqueles que choram. Que o Senhor Jesus possa tocar corações que estão entristecidos, que através da vida da igreja o Senhor possa tocar vidas que precisam ser tocadas, animadas nesse momento tão difícil que nós estamos passando, e que o Senhor possa te usar a minha vida, usar a vida de cada um de nós como instrumentos de graça em meio ao sofrimento, e que nesse nosso tempo de peregrinação possamos ser sinal de Deus, sinal de uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, resgatada do seu antigo modo de viver e agora convidada a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos interceder nesse momento e cremos que o Senhor tem poder para entrar em qualquer situação. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Tu és o nosso Pai, o Pai diante de quem nós caminhamos no nosso período de peregrinação. A nossa oração é que o Senhor esteja estendendo as suas mãos sobre a vida daqueles que precisam ser tocados pela Tua graça. Nós nos unimos, ó Deus, à vida daqueles que estão sofrendo neste momento, daqueles que precisam ser consolados pelo Teu Espírito. Ó Deus, toca em vida, Senhor. Talvez tenha algum irmão, alguma irmã que nós conhecemos, ou tantos que não conhecemos, estão em situações delicadas nesse momento. Mas nós oramos crendo que o Senhor tem todo o poder nas Tuas mãos. Todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Toca nessas vidas. Entra, ó Deus, nas UTIs deste país. Entra, ó Deus, nas enfermarias desse país. E nós cremos que o Senhor pode tocar vidas, tocar corações e restaurar vidas pelo Teu poder. Enquanto igreja do Senhor Jesus, nós nos colocamos como intercessores diante do Senhor, crendo que o Senhor tem todo o poder e o Senhor age de forma poderosa. Mas também te pedimos, Senhor, nos dá sabedoria para agirmos de forma responsável neste tempo, para agirmos de forma que glorifique o Seu nome, para que o mundo olhe para a igreja e não veja comportamento nécio, mas veja da nossa parte comportamento de gente sábia, comportamento de gente inteligente, comportamento de gente que vive a responsabilidade que o Senhor nos convida a viver para com o outro. Levanta a Tua igreja, Senhor, ouve a nossa voz de intercessão e usa-nos como instrumento de graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a
sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. ou sobre si Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Ele levou Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Deus é bom e as suas maravilhas duram para sempre. É uma alegria poder mais uma vez estar reunido, não de forma presencial, mas em espírito, no mesmo espírito de adoração, no mesmo sentimento, no mesmo desejo de servir e adorar ao Senhor. Como é bom sentir a presença desse nosso Deus. Como é bom adorá-lo. Como é bom saber que Ele nos ouve. Como é bom ter a certeza de que muito em breve estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 18 a seguir,
Nós vamos ler até o versículo de número 25. Onde vamos inaugurar hoje uma série de 4 sermões, 4 reflexões acerca da Páscoa, do nosso Cristo, do nosso Cordeiro. Eu quero convidar você a não perder nenhuma, viu? Clica no sininho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para receber a notificação e não perder, porque tem muita coisa boa para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 18. Diz-nos o texto bíblico: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Amados em Cristo, é sempre um privilégio, é sempre uma alegria poder falar da cruz, poder falar do Evangelho. Para aqueles que gostam de pregar, para aqueles que gostam de anunciar as boas novas, falar da cruz constitui-se uma grande alegria. E quando nós falamos da cruz, trazendo à memória o que ela representa, o que ela significa, trazendo à memória os resultados que a cruz produziu, que a mensagem da cruz produziu, podemos então nos regozijar no Senhor, podemos nos regozijar na força do seu poder, porque desfrutamos hoje de um grande privilégio, uma tão grande salvação que se manifestou a nós através da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, autor do texto que nós acabamos de ler, é um dos pregadores que com mais entusiasmo e veemência anunciou sobre a cruz, sobre a mensagem. Paulo vai chegar na igreja em Corinto depois de ter passado por Atenas na ocasião da sua segunda viagem missionária. É lá em Atenas que Paulo vai travar uma batalha intelectual com 2 grandes escolas filosóficas lá dentro do Areópago. Os estoicos e os epicureus querem entender o que Paulo está pregando, porque eles têm ciência de que por todos os cantos da Ásia, a mensagem que Paulo estava pregando estava produzindo grandes alvoroços. E é ali que, após ter discursado para aqueles homens, após ter pregado para aqueles homens, anunciando a eles
tomando por base o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. A Bíblia diz que alguns vão rir, vão zombar. Outros vão dizer: outra hora a gente ouve você, Paulo. Entretanto, alguns se rendem ao Evangelho. E Paulo continua a sua jornada, tendo a sua mente renovada do entendimento de que existe realmente uma grande tolice no que diz respeito à sabedoria humana. E quando Paulo chega em Corinto, diz o texto bíblico, que ele se entrega de vez à palavra. E eu acho lindo isso, porque o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo dedica a sua vida a pregar o evangelho desde a sua conversão. Poucos pregaram com tanta veemência quanto ele, mas na sua segunda viagem, quando ele chega na igreja em Corinto, o texto diz que naquele momento ele vai se entregar totalmente à palavra de Deus. E é lá em Corinto que, ao iniciar os seus ensinamentos, é lá em Corinto onde ele vai instituir, vai plantar uma das maiores igrejas do mundo antigo, é que Paulo vai iniciar o seu sermão, a sua escrita, os seus ensinamentos, falando acerca da cruz, falando acerca do que a cruz produziu. E ele vai dizer no texto que nós lemos que a cruz é o escândalo dos judeus. Ele vai dizer que a cruz é a loucura dos gentios. Paulo vai anunciar que a cruz é o altar onde foi executado o sacrifício do nosso Cordeiro Pascal. Paulo vai nos ensinar que a cruz é o símbolo máximo da autodoação de Cristo pelos pecados da humanidade. E é por isso que ela será motivo de escândalo para os judeus. É preciso entender que a palavra escândalo aqui significa aquilo que ofende, aquilo que causa repulsa, aquilo que levanta oposição. E é justamente por isso, é por causa desta mensagem de um Cristo que veio a este mundo, de um Messias que os judeus aguardavam como sendo aquele que haveria de reger Israel com um braço de ferro, livrar Israel da servidão, assentar-se sobre um trono, estabelecer outra vez um reinado nesta terra, restabelecer tudo que Israel havia perdido. Mas não é isto que acontece, porque o rei dos judeus, o Messias, o ungido, nasce em uma manjedoura, não tem um trono, não tem súditos, não tem um palácio. E isto é motivo de escândalo para aqueles que esperavam um Messias que haveria de reinar sobre esta terra, porque eles não haviam entendido aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, quando ele afirma àqueles que estão lhe ouvindo e diz: o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é deste mundo. A cruz é escândalo para os judeus, porque eles não conseguiam compreender a dimensão, eles não conseguiam compreender aonde a cruz, a mensagem, o evangelho, Cristo queria conduzi-los. Não a um mundo, não a um reino que iria perecer com o tempo, mas a um reino eterno, a um reino inabalável. Por isso era escândalo para eles. Não somente escândalo para os judeus, mas também loucura para os gentios. Afinal de contas, Paulo está pregando no berço da poesia e da filosofia antiga. Paulo está anunciando a simplicidade do evangelho, e ao explicitar a simplicidade do evangelho na mensagem da cruz, ele desafia a sabedoria humana. Ao
anunciar um Cristo que morreu, ressuscitou, venceu a morte, para aqueles que passavam dias, horas e tempos meditando acerca das coisas desta vida, isto parecia a eles uma grande loucura. E é por isso que no capítulo 2, quando Paulo continua a explicar acerca da mensagem da cruz, ele enfatiza a grandeza desta mensagem e diz: a minha mensagem, aquilo que eu tenho proclamado a vocês, não tem se constituído em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ela tem se manifestado na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja fundamentada e apoiada na sabedoria do homem, mas sim no poder de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: por mais belas que sejam as poesias que vocês estão ouvindo, por mais profundo que sejam as filosofias a qual vocês podem estar meditando, nada disso pode mudar, produzir uma mudança de dentro para fora em vocês, mas a mensagem da cruz, que é o poder de Deus, ela pode transformar o homem. E é por isso que Paulo continua dizendo lá no capítulo 2, versículo 14, que enquanto eles continuassem tentando entender a mensagem da cruz à luz da sabedoria humana, jamais eles conseguiriam entendê-la, porque Paulo diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, e ele diz que as coisas do Espírito só podem ser discernidas pelos homens espirituais, porque as coisas do Espírito são loucura para aqueles que são naturais. Ele continua dizendo: porém o homem espiritual discerne tudo, discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Deus que o possa instruir? Mas nós, disse o apóstolo Paulo, e eu quero que você preste atenção nisso, nós, diz o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. O poder do Evangelho concedeu-nos esta graça de termos a mente mudada, transformada. O Evangelho, a mensagem da cruz, não mudou apenas o coração do homem, não mudou apenas o espírito do homem, mudou também a sua mente, dando-lhe condições de entender a mensagem da cruz, dando-lhe condições de compreender a grandeza do que a cruz produziu. E porque temos a mente de Cristo, glória a Deus, podemos entender algumas grandezas que o poder desta mensagem trouxe a nós. E a primeira delas é que a mensagem da cruz, o poder desta mensagem, nos deu o direito de sermos filhos de Deus, aleluia. E é por isso que João, no início do Evangelho que leva o seu nome, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, aleluia. Versículo 11, João diz: veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, aleluia, de serem feitos filhos de Deus, oh glória, aos que creem no seu nome. A mensagem da cruz nos faz entender pela mente de Cristo que em nós habita, que nós somos filhos de Deus, aleluia, e não somente filhos, porque ao nos tornarmos filhos de Deus, recebemos também por herança, aleluia, o direito de sermos herdeiros de Deus. E Paulo diz isso à igreja em Roma, capítulo 8, versículo de número 17, se nós somos filhos, aleluia, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Aleluia. A mensagem da cruz mudou a nossa mente, nos deu condições de entender, sendo homens espirituais, que através do sacrifício pascal, que através daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, do seu sacrifício, podemos hoje ser filhos. Será que você pode glorificar ao Senhor por ser filho de Deus? Será que você pode engrandecer ao Senhor por ter recebido esta bênção de ser chamado filho de Deus? Aleluia. Será que você pode glorificar ao Senhor porque tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família a promessa de ser herdeiro das coisas de Deus, co-herdeiros de Cristo? Aleluia. E se a Páscoa, a passagem, representa para os judeus a saída da escravidão, se a Páscoa representa para os judeus o sair da terra do Egito e adentrar a terra prometida, muito mais para nós, ela representa a nossa entrada, a nossa passagem para a Canaã celestial. Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, o sacrifício pascal, Cristo é a nossa passagem para a terra que Ele nos prometeu. E se nós deixarmos de pensar nisso, se nós nos esquecermos disso, tornaremos nulo o sacrifício do nosso Cordeiro. Afinal de contas, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de sermos filhos de Deus e de sermos herdeiros com Ele da mesma promessa e de estarmos para sempre com Ele. Por isso, quando o apóstolo Pedro fala sobre esta bendita esperança, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, ele diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aleluia, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu quero convidar você que me ouve nesta noite a erguer a sua cabeça, encher o seu pulmão de ar, glorificar ao nome do Senhor Deus, porque nós estamos aqui vivendo tudo o que estamos vivendo, passando por tudo isso, mas Cristo, que é o nosso Cordeiro, Cristo, que é a nossa Páscoa, conquistou para nós o direito, aleluia, de entrarmos no céu pelas portas, aleluia, e nós permanecemos nele, porque permanecemos nele, aguardamos novos céus e nova terra. E disse o próprio Senhor Jesus, porque se isto aqui fosse apenas um pensamento do apóstolo Pedro, se isto fosse apenas uma ideia do apóstolo Paulo, nós haveríamos de ficar desconfiados. Mas esta promessa não saiu dos lábios do apóstolo Pedro. Esta promessa não saiu das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Esta promessa se fundamenta naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo verbalizou, naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos e à igreja. Capítulo 14, versículo de número 1 do Evangelho escrito por João, palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. E Ele disse: se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Se isso aqui não é motivo da gente glorificar, eu não sei mais o que é.
se isso aqui não é motivo para a gente olhar tudo que estamos vivendo, pastor César, e encontrar esperança queimando em nosso coração, e não sei mais o que é, porque ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, virei outra vez e vou levar vocês. Eu não vou deixar vocês aqui neste mundo, porque eu trouxe vocês à luz do Evangelho para introduzir vocês no meu reino, e o meu reino não é neste mundo, o meu reino não pode ser destruído, o meu reino é eterno, e eu vou introduzir vocês dentro do meu reino, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Onde Jesus estiver, a gente vai estar junto com Ele. Onde Jesus estiver, nós vamos habitar com Ele. Esta é a nossa bendita esperança. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a nossa Páscoa, aleluia, nos deu o direito, conquistou para nós este acesso nas palavras de Jesus. Ele vem para buscar a sua igreja. Esta passagem vai acontecer, e onde Ele estiver, a gente vai estar também. E onde Ele está é lugar glorioso, onde Ele está é um lugar que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ainda não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para a gente. Por isso eu convido você a erguer os seus olhos aos céus, a levantar as suas mãos para cima e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem buscar o seu povo, porque a gente quer, e a nossa esperança está fundamentada nisso. Adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor nesta noite, porque esta esperança, glória a Deus, está presente em nosso coração. Eu queria poder estar aí com você, te abraçar, chorar contigo e dizer: acalma o teu coração, porque é só mais um pouco de tempo, aleluia. Eu queria poder abraçar você, chorar com você, segurar as suas mãos. Eu queria poder enxugar dos seus olhos as suas lágrimas de sofrimento, mas nessa noite a palavra que eu estou pregando para você é: o Cordeiro Pascal conquistou para nós na cruz do Calvário o direito de estar com Ele. Tem a sua esperança renovada nesta noite. Recebe o poder deste Evangelho, recebe o poder desta palavra para suportar os dias maus, porque tudo vai passar, e quando tudo passar, no momento, no abrir e fechar de olhos, quando a gente se encontrar com Ele, a gente vai dizer: valeu a pena. A gente vai dizer: valeu a pena, aleluia. Adore, exalte, glorifique, exalte ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar a Ele nesta noite. Oh glória, 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 oh glória. Aleluia. Levante as suas mãos, levante os seus olhos ao céu. Nós somos filhos de Deus. Eu ministro sobre a sua vida agora. Eu ministro sobre a sua casa. Eu ministro sobre o seu trabalho. À luz da palavra de Deus, eu profetizo: praga alguma chegará na sua tenda. À luz da palavra de Deus, eu ministro sobre a sua vida um renovo pelo poder deste Evangelho. À luz desta palavra, eu ministro bênção sobre a sua vida. Eu profetizo que não vai faltar, porque Deus não vai deixar faltar na sua casa. Seja exaltado. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Deus se renova agora onde você está, na sua casa, na sala onde você estiver, no quarto onde você estiver. Quem sabe você está trabalhando, assistindo o culto nessa igreja. Eu ministro sobre a sua vida um renovo espiritual. Urabacala, suracala, arabaia, cala, mandoroa. Uraia, cala, mandarabacala, mandorabacala, mandarabacala, mandarai. Eu
Eu ministro a cura sobre a sua vida agora, sobre a sua família agora. Eu ministro. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é. É o poder do nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus. É esta mensagem da cruz que transforma. É a mensagem da cruz que um dia te encontrou. Foi a mensagem da cruz que um dia te arrancou do lamaçal de pecado. É esta mensagem que te renova. É esta mensagem que te encoraja. É esta mensagem que te levanta. É esta mensagem que te ajuda. É esta mensagem que te renova. Oh, glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Isso, deixe esse louvor entrar na sua vida, na sua casa. Isso. Deixa o poder deste Cristo entrar. Deixa o poder deste Cristo mudar. Deixa o poder deste Cristo transformar. Deixa o poder do Cordeiro Pascal. É Páscoa, é festa. Páscoa é festa, é festa, é festa. Porque a cruz não é lugar de choro. A cruz é lugar de festa, de vitória. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus. Que a palavra nessa noite possa ter fortalecido o seu coração, fortalecido a sua fé, que a cada dia você possa estar firmado na verdade do Evangelho, no poder de Deus e na sabedoria de Deus. Fique nessa semana com essa palavra, que Deus possa falar ao seu coração, te fortalecer ao longo dos dias e que o Senhor seja glorificado na sua vida. Irmãos, ainda nós estamos nessa semana debaixo do último decreto do governo do estado, e a princípio esse decreto vai até dia 1º de abril. Então significa que no próximo domingo nós ainda estamos debaixo desse decreto. Então na quarta-feira nós teremos a transmissão do nosso culto às 20 horas. Então os irmãos podem acessar na quarta-feira, 20 horas. Para quem já curtiu lá o canal da igreja no YouTube, ativou o sininho, você vai receber automaticamente a notificação. Se não, você vai encontrar o link também no nosso Face. Então na quarta-feira, 8 horas, faremos mais uma live, transmitindo uma porção da palavra do Senhor no seu coração. E no próximo domingo nós faremos a mesma dinâmica desse domingo. Teremos 4 encontros, às 9, às 10, às 5 e às 6 da tarde. Então aqueles que desejarem vir, venham para celebrarmos e adorarmos ao Senhor junto. Mas reforço a recomendação, que os irmãos tenham aí, né? Tente vir num horário mais alternativo daquele que você costuma vir, para a gente não ter um número de pessoas aqui acima dos 15%. Podemos ter até 40, 45 pessoas em cada celebração. Então, como a igreja é bem ampla, dá para os irmãos se sentarem de forma bem espaçada. Estaremos ali com álcool em gel, né? Os irmãos venham de máscara, todas as janelas estarão abertas, então um ambiente bem arejado e um espaçamento bem grande, porque podemos colocar 15%. Então contamos com a sabedoria e o discernimento dos irmãos e das irmãs para se distribuírem ao longo do dia e virem aqui para meia hora, 40 minutos juntos, louvarmos ao Senhor e você ter uma palavra ministrada ao seu coração. Esses eram os avisos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma excelente semana e que nessa semana você descanse na certeza
de que o Evangelho que alcançou as nossas vidas é o poder de Deus, a sabedoria de Deus em ação para conosco, e que o Senhor possa trazer consolo, ânimo, alegria ao seu coração, para que possamos enfrentar os desafios da vida. Estenda a sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos digam amém. Deus te abençoe.